retornando então, que o vídeo lá ficou muito comprido. Finalizamos a correção da semana passada. Lembre, meia dúzia de ovos, 6 ovos, meia cartela. Uma cartela inteira, 12 ovos, uma dúzia. 12, uma dúzia. 6, meia dúzia, tá bem? Bom, começando então a explicação das atividades de hoje, de segunda-feira, dia 13. E aí a gente tem ensino religioso então, e aí a prof botou ensino religioso e português, uma atividade de ensino religioso e português, e tem que assistir, na verdade, um vídeo da canção Empatia. Lembra que a prof explicou pra vocês? Canção sempre tem letra, música pode não ter letra, pode ser só lá os instrumentos, mas a canção é sempre quando tem letra, e normalmente às vezes vem de uma poesia, né? E então, é a canção Empatia do canal do YouTube Canções Fundamentais. Esse é o nome do canal, tá? Canções Fundamentais. E aí eu botei o linkzinho ali pra vocês. Eu vou colocar o link aqui na descrição também do YouTube. E vou botar no grupo dos pais também o link, que daí quem não conseguir acessar, consegue acessar por esse link que eu vou enviar. E aí depois que assistir o vídeo, tá? Que ele fala sobre empatia, e aí é bem legal, porque é uma canção, dá pra cantar junto, dá pra se movimentar. Eu acho até que tem que escutar 2 vezes. A primeira só pra ouvir e a segunda pra poder participar junto, tá bem? Vamos dar vídeo pra mim cantando a canção, ou escutando a canção e acompanhando? Pede pro familiar de vocês gravar enquanto vocês acompanham a canção Empatia? O que vocês acham? E eu acho muito importante a gente falar sobre empatia. O Juliano já tinha falado sobre isso na aula, né? E a prof trouxe esse tema porque é um tema muito importante pra gente pensar agora no meio de tudo isso que a gente tá passando, né? Não, a gente tá cuidando da gente, a gente tá cuidando do outro, né? Empatia é essa habilidade, essa capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, né? E entender o que ele também sente, e que às vezes a gente não só tem que se proteger, mas tem que proteger o outro. Quando a gente não vai para a escola, num momento como esse da pandemia, a gente não só está pensando no nosso cuidado, no cuidado da nossa saúde, como também dos familiares que vivem com a gente, né? A gente sabe que as pessoas idosas, nossas vovós, nossos vovôs, as pessoas de mais idade, elas estão muito mais propensas a adquirir esse vírus e acabar ficando doente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está se cuidando, ficando em casa para não levar esse vírus que talvez para a gente não fizesse tão mal, mas para eles que já são mais velhinhos, poderia ser bem prejudicial. Então, a empatia tem isso, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes eu tô fazendo uma brincadeira que para mim pode até ser engraçada, mas quando eu me coloco no lugar do outro, eu percebo que o outro não tá feliz com a minha brincadeira, que ela é brincadeira para mim, mas não é engraçado pro outro. Por exemplo, quando eu era criança, as pessoas debochavam muito de mim porque eu usava óculos. E porque a prof, ela falava as coisas um pouquinho errado, porque ela tinha a língua presa, então ela puxava muito R. Aí às vezes ela falava que nem o Cebolinha, sabe? Em vez de falar hora, ela falava ola. Ou trocava o L pelo G, oga, né? Porque ela tinha a língua presa, então ela tinha dificuldade. E aí tinha vários colegas meus que debochavam de mim, faziam brincadeiras que para eles, na verdade, não parecia ser ofensivo. Mas se eles tivessem se colocado no meu lugar, ter tido empatia por mim, eles teriam percebido que para mim aquilo estava me magoando. Às vezes até dava uma risadinha para não ficar, porque não queria dizer que eu estava ofendida, mas eu estava. Porque aquelas brincadeiras estavam me magoando. E é isso, quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro. Para que a gente perceba, que a gente sinta. Claro que a gente não vai sentir exatamente a mesma coisa, porque a gente não é a outra pessoa. Mas pelo menos sentir um pouco do que ela sente, né? Então, a prof pediu, depois que vocês olharem a canção, para vocês entrarem naquele linkzinho do dicionário que a gente usou para saber o que era a pandemia. Não, quarentena, que na outra semana a gente pesquisou que era quarentena, para pesquisar o que significa empatia. E da mesma forma que quarentena, vai aparecer vários significados, mas coloque só o primeiro lá, que os outros eles se repetem, que o primeiro diz exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. O significado de empatia, que é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, utilize aquele espacinho que tem ali para responder o que vocês acharem no dicionário, tá? Um dos significados, não precisa botar todos aqueles. Depois, na questão número
três, que a primeira é assistir o vídeo, a segunda é entrar no link lá do dicionário, que eu também vou botar o link depois para vocês, e a 3 é, agora conta, escreve, né, uma situação em que você demonstrou empatia, em que tu demonstrou empatia. Escreve ali e pode me mandar um vídeo comentando, um vídeo que vai ser visto por mim e também pelos colegas, né, de um dia que vocês praticarem empatia. Pode ser empatia com pratiquei empatia, me coloquei no lugar de uma outra pessoa, até de um animalzinho. Por exemplo, eu vi alguém maltratando um animalzinho e eu me coloquei no lugar dele. E aí fui lá e tratei ele bem, porque eu me coloquei no lugar dele e percebi que ele estava sofrendo com aquele maus tratos, que ele é um ser vivo, né? E que ele não merecia aquilo. É uma forma de a gente se colocar no lugar do outro, entende? Uma vez eu ajudei um colega meu que estava com dificuldade de fazer uma atividade, porque eu me coloquei no lugar dele e me lembrei que também teve momentos que eu também tinha dificuldade. Então é isso, é se colocar no lugar do outro. Então escrevam ali naquele espacinho, tá? E depois contem para prof. Prof, hoje eu não consigo ainda fazer porque minha mãe, meu pai, o meu familiar não tem como imprimir para mim as folhas. Não tem problema, tá? Assistam os vídeos, façam as atividades lá de arte de inglês e quarta-feira, quando os familiares de vocês pegarem as folhas impressas, vocês façam ali. Podem, por exemplo, por enquanto, só fazer um vídeo comentando o momento que vocês praticarem empatia, tá? E depois vocês escrevem, tá? Não se preocupem, a prof entende que vocês possam não conseguir imprimir agora, não tem problema. Depois da atividade 4, é fazer uma ilustração da situação que vocês contaram para mim. Então, ali vocês escreveram, alguns podem ter feito vídeo também, falando, e depois fazer uma ilustração, fazer um desenho que represente esse momento que vocês tiverem empatia com alguém, alguma pessoa ou até um animal, tá bem? E aí, depois tem as atividades de português. E aí a atividade de português tem assim, ó, A, B e C. Turma do segundo A, turma segundo B, turma segundo C. Vocês só vão fazer a atividade que é relacionada na letra C, ali, que é do segundo C. Que diz assim, ó, realize uma revisão da unidade 1, escreve no caderno, depois de colar a folha lá da atividade de ensino religioso, o que aprendeste na unidade 1 do livro didático de português. Vamos recordar o que foi feito em aula? Coloca essa mente para funcionar, hein? Pode usar o livro para relembrar o que foi feito. Então, os colegas das outras turmas estão fazendo outras atividades do livro. Por quê? Porque eles já tinham feito, junto com essas atividades desse livro aqui, eles estavam fazendo atividades do caderno de atividades, que ele lembra que a prof pediu para vocês fazerem até a página 23, e nós não tínhamos feito ainda. Então, a gente acabou fazendo várias atividades nesse livro e não fez naquele. E eles fizeram ao contrário, tá? Então, pra gente continuar juntos, porque lembra que no terceiro ano vocês vão se misturar, né? Todo mundo vai estudar junto. Pode ter, sei lá, 2 turmas de terceiro, mas vocês vão acabar estudando com o pessoal dos outros segundos anos, além do pessoal do segundo C que vocês têm agora. No terceiro ano vocês vão acabar se misturando, que nem quando vocês foram do primeiro para o segundo, que se misturaram um pouco as turmas, vai acontecer isso no terceiro. Então, a gente está tentando fazer um planejamento, umas atividades, que todo mundo faça igual. E para que todo mundo faça igual, a gente tem que chegar no mesmo momento do livro de português. Então, a prof quer que vocês olhem lá na unidade 1, que é a unidade que a gente estudou convites. Lembra que a gente até fez os convites na aula? Então, essa unidade aqui, ó, que vai da página 10 até a página 33. Da página 10 a 33. Eu quero só que vocês olhem de todas as atividades que vocês fizeram e me digam o que vocês aprenderam. Escrevam para mim ali no caderno, que não deixei espacinho ali, mas no caderno. O que vocês aprenderam nessa unidade? Vai ter gente me dizendo, prof, eu aprendi, eu relembrei as letras de forma, eu aprendi sobre convite. Todo mundo tem que botar que aprender sobre convite, porque a unidade 1 inteira falou sobre isso. Depois, eu aprendi também a completar, relembrei como é que se completava o alfabeto. Nessa unidade também eu fiz um convite que a gente botou no painel de aniversário. Algumas coisas que vocês aprenderam com essa unidade 1, tá? É só pra gente relembrar, tá bem? Não precisa fazer nada no livro. É só pra olhar do início da página 10 até a página 33 e lembrar algumas coisas, revisar algumas coisas que vocês aprenderam,
aprender sobre convite, aprender sobre o alfabeto, aqui letra de forma ainda, né? Nem era letra cursiva ainda, era letra de forma. Então, algumas coisas que vocês fizeram. Só botar um monte de coisa, só dar alguns exemplos, tá bem? Só enquanto isso, os outros colegas vão terminando as atividades da unidade 2 que eles não terminaram ainda, que nós já terminamos, que era da peça teatral. Pra gente começar todo mundo junto lá na unidade 3, que é a unidade, depois da peça teatral, que é a unidade 2, tem a unidade 3, que é essa aqui, ó. Começa lá na página 56. Mas nós vamos começar todos os segundo anos, tanto o segundo A, quanto o segundo B, quanto o segundo C, vai começar juntos na 56. Por isso que a prof está fazendo essa revisão no livro, para a gente relembrar, é bom pra gente, porque a gente relembra o que a gente já estudou, e pra gente conseguir acompanhar com eles depois, tá bem? Então essas são as atividades de hoje. Vocês primeiro vão fazer as atividades de artes de inglês, depois as atividades de ensino religioso, e por último, dar uma revisada no livro de português, tá bem? Podem fazer com calma, não se preocupem. Quarta-feira, quem não conseguir, busca lá conseguir imprimir em casa, busca lá na escola o planejamento. Me mandem foto, me mandem vídeo, me mandem comentários. Lembre que a prof está fazendo chamada online. Então, eu estou avaliando tanto a avaliação das atividades de vocês quanto as presenças estão sendo a partir dos comentários, dos vídeos, das fotos que vocês vão me mandando durante a semana, tá bem? Se a prof tá falando muito rápido, se tá difícil de ver os vídeos, me falem, tá bom? Beijo grande, até amanhã, que é terça-feira. Amanhã tem aula de educação física também, além da aula com a prof, tá? E é isso. Tchauzinho, queridos.